O que mulheres 40 a mais descobriram para trabalhar menos e viver mais? E por onde começar? Olha que maravilha! Eu quero! Bom, olá, mulher! Seja muito bem-vinda a esse canal, o seu espaço para recomeços conscientes, seguros e cheios de sentido. Eu sou Sheila Couto, psicóloga, pedagoga, mentora de transição de carreira e criadora do método Voar. Hoje nós vamos falar sobre algo que está no desejo de muitas mulheres da nossa geração: como trabalhar menos, viver mais e, principalmente, por onde começar essa mudança. Talvez você esteja sentindo aquele esgotamento de quem faz tudo para todo mundo, mas sente que a vida está passando rápido demais. O tempo voa e a sensação é de estar sempre correndo atrás do próprio rabo. E quando olha para trás, ainda fica aquela pergunta: será que eu estou vivendo ou só sobrevivendo? Olha, você não está sozinha. Estudos da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e publicações como a Harvard Business Review mostram que mulheres 40 a mais são assim um dos grupos mais afetados por burnout e sobrecarga. Está fazendo sentido para você? Nunca se trabalhou tanto e viveu tão pouco. E por isso, o nosso tema de hoje ele é essencial. Hoje eu quero te mostrar o que mulheres 40 a mais estão descobrindo para trabalhar menos, viver mais e, principalmente, como começar a trilhar esse caminho. Então, vem comigo. A gente vai começar derrubando um mito. Qual mito? O de que, olha, sucesso não é sinônimo de exaustão. Tem gente que acha chique ficar exausta. Nossa, estou muito cansada, não aguento mais a correria. Ai, ai, sucesso não é isso. Tem dias que são assim, tudo bem, mas a vida assim, ninguém não é sustentável. Sucesso não é sinônimo de exaustão. Por muito tempo, nós fomos ensinadas que ser uma mulher de valor era dar conta de tudo, era estar sempre ocupada, provar a competência pelo excesso de atividade. Mas aos poucos nós estamos percebendo que sucesso de verdade é aquele que cabe na vida e não aquele que esgota a vida. Ariana Huffington, fundadora do The Huffington Post, vocês têm que conhecer a história dela, é muito bacana. Ela chama isso de sucesso sustentável, aquele que cabe na vida, não aquele que esgota a vida. E Brené Brown, ela fala do valor da coragem para escolher uma vida mais autêntica e menos sobrecarregada. A Altura da Coragem de Ser Imperfeito. Muito bom livro, também recomendo. Então eu te pergunto o seguinte: o que é sucesso para você hoje? O que você abriria mão para viver mais? E o que te impede de buscar uma rotina mais leve? Para pensar. Se quiser dar uma paradinha no vídeo, pega aquele caderninho que eu falo para você abrir, né, o seu caderno de transição. Comece a escrever lá o que vier na mente. Essas três perguntas, respostas para essas três perguntas. O que é sucesso para você hoje? Que deve ser diferente de 20 anos atrás. O que você abriria a mão para viver mais? E o que te impede de buscar uma rotina mais leve? Dá uma pausa, reflete, escreve aí. Ou então, quando acabar o vídeo, você para e escreve. Ou então, você separa uma hora, um momento importante, mas escreve. Então, vamos lá. Agora eu quero compartilhar as principais descobertas que as mulheres 40 a mais estão fazendo nessa jornada de trabalhar menos e viver mais. Primeira grande descoberta: redefinir prioridades e propósito. Nossa, Sheila, você já falou disso. Ah, vou falar sempre, porque é fundamental. A maioria de nós, quando para olhar, percebe que estava priorizando o que não era essencial. Trabalho, demandas alheias, expectativas externas. Aí você fala, poxa, mas eu não vou priorizar meu trabalho? Sim, seu trabalho é importante. Se você precisa dele e não tem o que fazer acerca disso de maneira rápida. E aí, como assim, então, eu tenho que me priorizar acima do meu trabalho? Eu te pergunto, se faltar você, onde é que fica o trabalho?
É aí que está a relação, tem que ser sustentável. Então, não adianta você se colocar no final da fila, tá? O segredo está justamente em colocar no topo da lista aquilo que realmente importa. Então, faz esse exercício, faz agora comigo, pega seu caderninho aí, olha, quais são suas 3 prioridades absolutas hoje, as prioridades absolutas da sua vida. Por exemplo, é família? É saúde? É realização? É lazer? Para pensar. Quais são suas prioridades? Você vai falar assim, é dinheiro, mas é dinheiro para fazer o quê? É a segurança da família, é o sustento, é o lazer, o seu dinheiro vai para onde? Pode ser que você seja uma peça fundamental no sustento, seja a única peça, pode ser que se complemente, não sei qual é a sua realidade, tá? Então pensa na prioridade. Se o dinheiro está envolvido, ele é prioridade porque ele vai para onde? Tá? E aí isso aí corresponde, vai configurar sua prioridade. Tem um autor, Stephen Covey, autor dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro é antigo, mas ele é muito bom. Ele diz o seguinte, que a chave não é priorizar a sua agenda, mas agendar suas prioridades. Percebe a diferença? A chave não é priorizar a sua agenda, mas agendar as suas prioridades. Você muda, você se coloca na frente. Trabalho é importante, preciso dele, beleza. Mas eu preciso agendar a minha prioridade, que é me cuidar, por exemplo, para eu estar bem para esse trabalho, para minha saúde estar ok. Entende? Então, isso tem que estar na sua agenda. Quando uma cliente minha, inclusive, colocou autocuidado e momentos com a família na agenda, antes de encaixar o resto, ela não só viveu mais, como trabalhou com mais energia. Por quê? Porque ia com o coração feliz, satisfeita, tranquila, sentindo que tinha feito o que ela deveria fazer, o que ela queria fazer, o que dava prazer para ela, o que ela sentia que era importante para ela naquele momento, sabe? Então, isso é importante, tem que pôr na agenda. Essa é a primeira descoberta. Coloca na agenda sua prioridade. Segunda descoberta, planejamento inteligente e foco. Também já falei sobre isso em outros vídeos. Não é sobre fazer mais, mas é fazer o que realmente importa. Mulheres que conseguiram reduzir a carga de trabalho e viver melhor, elas aprenderam a usar técnicas simples, micro hábitos, microações diárias que vão se repetindo, e aí na soma você avança. Agenda de bloqueio, bloqueia esse aplicativo, sabe? Bloqueia aquilo que tira a sua atenção, que tira o seu foco, que tira seu tempo. Priorização realista. Eu preciso me priorizar. Tá, tudo bem, eu tenho uma agenda de trabalho pesada. Então, o que que é fundamental para eu me priorizar? Preciso fazer uma atividade física, preciso cuidar da minha alimentação, sabe? Tem coisas que vão caber na rotina. Alimentação, por exemplo, na hora do supermercado, você vai fazer a compra de uma forma inteligente. A sua atividade física no início do dia, na hora do almoço, no final, mas eu chego muito cansado. Te entendo perfeitamente. Eu, por exemplo, faço no início do dia. Porque se eu deixar para o final, esse pensamento me pega. Então, eu já sei disso, eu faço no início do dia. Não é todo dia da semana que eu faço. Então, eu tenho aqueles dias que eu sei que são mais tranquilos e aí eu faço. E aí a gente vai se cuidando, tá? Técnica Pomodoro, de produtividade ali, de poder concentrar, ter foco, listas mais enxutas do que fazer, delegar tarefas, compartilhar, até em família. Mas ninguém na minha casa faz nada. Você pede? Você compartilha, você fala das suas necessidades, aí entram outras coisas, tá vendo? Então, olha, o principal é aprender a respeitar a própria energia. Não é respeitar só o seu tempo. Às vezes você até tem o tempo. Sabe aquele dia que você tem tempo, mas está faltando energia? Isso acontece. Você tem que respeitar o seu tempo, você tem que respeitar a sua energia. São 2 coisas diferentes. E aí você tem que aprender sobre isso e entender como cuidar disso da melhor maneira possível, tá? Começa pelo respeito por você mesma em relação a esses quesitos. Eu já vi mentoradas, por exemplo, que conseguiram aumentar seus resultados, reduzir a jornada de trabalho, quando começaram a cortar supérfluo, focar apenas naquilo que realmente trazia valor, sabe? As pessoas vão entendendo que produtividade não é quantidade, sim qualidade. Eu já falei em outros momentos também, não adianta você ter uma lista de tarefas exaustivas se elas estão desconectadas do seu objetivo, do seu propósito. É, o alinhamento ele é fundamental, por isso a qualidade é fundamental. Se eu fizer uma tarefa por dia alinhada com a minha meta, eu vou chegar.
Como eu não vou chegar? Eu vou chegar. Mais dia, menos dia, mais tempo, menos tempo, eu vou chegar. Agora, se nada estiver conectado à minha meta, eu vou me arrebentar de fazer coisas e não vou chegar em lugar nenhum. Pelo menos não vou chegar onde eu queria chegar. Percebe? Outra descoberta importante, a terceira, saber dizer não e colocar limites. Essa talvez seja a mais libertadora, e para algumas é a mais difícil, porque muitas de nós crescemos querendo abraçar o mundo, gente, mas aprender a recusar, aprender a delegar, a não se sobrecarregar é fundamental. Tem um psicólogo chamado Barry Schwartz, que ele explica que ter opções demais, sem critério, gera paralisia e ansiedade. Tem muitas coisas que eu posso, muitas coisas ao meu alcance. Qual delas? Não sei escolher, não consigo. Paralisia e ansiedade, tá? Na prática, dizer não para uma demanda desnecessária é dizer sim para você mesmo. É algo que você não precisa fazer, não tem sentido fazer, outra pessoa pode fazer. Quando você diz não para isso, você está dizendo sim para você mesmo. E esse sim, ele é importantíssimo. Eu mesma, quando eu comecei a treinar, eu não percebi como que eu ganhei tempo, leveza e até saúde. Isso refletiu em toda a minha vida. Quando eu comecei a colocar o treinamento físico na minha vida como prioridade, tem dias que eu levanto e vou para o meu treino, sabe? E o mundo está acabando, mas eu vou fazer meu treino, depois eu vou fazer o resto, vou fazer tudo o que eu tenho que fazer e vai caber dentro do meu tempo. Mas se eu não couber dentro do meu tempo, como assim? Eu vou ficar colocando um monte de outras coisas e não estou me colocando? Sabe? A alimentação foi outra coisa também. Começa na compra inteligente. E aí a gente vai, são as microações que vão gerando os micro hábitos, que vão gerando passos, que vão gerando caminhada, que vão gerando realização, vão gerando chegar a pontos importantes da sua vida, tá? Quarta descoberta é buscar flexibilidade e novas formas de trabalho. Muitas mulheres, elas estão migrando para formatos híbridos, freelancer, projetos próprios ou negociando até home office. Tem gente que não gosta de home office, empresas que não gostam, tudo bem. Eu adoro home office. Então, muitas mulheres vão flexibilizando, migrando outros formatos para outros formatos de trabalho. Tá? Eu sei que em algumas áreas isso é mais fácil do que em outras, mas é a questão de você observar a sua realidade e considerar possibilidades de formatos diferentes para você abrir espaço, né, na sua agenda, no seu tempo, na sua energia, tá? Dados, inclusive, do Sebrae mostram que o empreendedorismo feminino 40 a mais, ele cresceu mais de 40% nos últimos anos no nosso país, no Brasil. Isso não significa abandonar tudo, mas significa construir alternativas para trabalhar de forma mais leve e com mais autonomia, tá? Então, não estou falando para você, sai do formato que você tem e a gente está aqui, esse é um canal para falar de transição. Transição não é sair que nem uma louca e entrar noutra realidade. Você tem que construir a nova realidade. Então, flexibilizar formatos é uma forma de construir, testar e ir construindo novas realidades. Aí, você vai observando se isso cabe dentro da sua realidade, tá bom? Tem várias pessoas, por exemplo, que durante a pandemia negociaram esses formatos híbridos, né, de home office, e ganharam tempo, conheceram esses formatos e estão até hoje. Muito do que eu faço em home office, inclusive, eu comecei foi na pandemia. Muitos trabalhos, treinamentos, acompanhamentos de equipe que eram feitos de forma presencial, eles passaram a ser feitos de forma online e alguns continuam online até hoje porque funcionam muito bem, tá? Então, para funcionar em formatos diferentes, você provavelmente vai precisar de uma disciplina diferente, né, de uma estrutura, às vezes, de vida diferente, mas é super possível dessa estrutura ser construída, tá? A quinta descoberta, fortalecer rede de apoio e pedir ajuda, tá? Ninguém faz uma virada sozinha. Mulheres que têm grupos, mentorias ou que terceirizam tarefas relatam mais saúde mental e qualidade de vida. Vou falar uma coisa simples, gente, tá? Eu sou uma mulher que trabalha.
trabalho muito e não é desde ontem, não, é desde muitos anos. E eu tenho uma ajudante na minha casa para faxinar, fazer a limpeza da casa. Eu brinco com ela que ela é meu anjo da guarda. Então, se eu tô indo para fora de casa, né, para trabalhar e etc., esse trabalho ele tem que me render a possibilidade de terceirizar algumas coisas, porque senão eu estou trocando 6 por meia dúzia. Então, tem que pensar nisso, tá? Terceirizar tarefas vai ajudar a você diminuir a questão da sobrecarga, porque você vai olhar para aquilo que eu gosto da casa arrumada, limpa, etc. Então, eu vou olhar para ela e falar assim: ai, que bom, tem a fulana cuidando disso aqui para mim, graças a Deus. Tudo em ordem, ou mais ou menos em ordem, mas sob controle. Então, isso é importante. Eu sei que existem momentos, situações, etc., em que nem sempre isso é possível. Então, aí você vai ter que ser capaz de olhar para aquela pia cheia, respirar fundo e falar assim: amanhã, querida, amanhã, porque agora eu vou dormir, sabe? E se priorizar. Então, assim, aí você vai ter que ser importante você saber lidar com isso, tá bom? Ah, mas eu tenho um marido que aí ele não faz nada, porque não aprendeu, até uma boa pessoa e tal, mas ele não faz. Eu tenho um combinado aqui na minha casa, eu adoro fazer comida. Às vezes não dá para fazer, então eu peço pronto, etc. Mas eu gosto. Gosto de fazer, ir lá pro fogão e cozinhar para a família. E só que a pia tem que estar limpinha. Então, comida nova, se tiver pia limpinha, senão eu espero, entendeu? Ou pede pronto, tá? E aí gente está falando uma outra coisa que vai para um outro vídeo, não é nem para agora, que chama posicionamento, tá bom? Tem que combinar as coisas direitinho. Família, equipe, parceria, cada um sabe o que faz, por que faz, combinado ali. Então, se a estrutura não é essa, aí estamos falando de outras coisas, mas dentro de uma parceria verdadeira, as coisas são conversadas, combinadas, flexibilizadas, e todo mundo segue feliz, né, nessa caminhada. Inclusive, o maior estudo de Harvard sobre felicidade mostra que a qualidade dos nossos vínculos é o maior fator para bem-estar e longevidade, sabia disso? Por isso, busque apoio. Pode ser uma amiga, um grupo de mulheres, terapia ou mentoria. Então, se a família às vezes não dá aquele suporte, porque família, gente, a gente sabe, né? Sem julgamento nenhum aqui. A gente sabe que tem de todos os jeitos, para todos os gostos, todos os tipos. Então, se a família não é daquela que, né, tá ali, vai dar certo, te dou apoio, tudo bem, deixa a pia aí. Se a família não é essa, busca uma amiga. Se a família for dessa também, que bom, mas continua buscando uma amiga, amiga sempre é bom. Um grupo de mulheres, sabe, mentorias, terapias, coisas que vão nos ajudando a limpar. Uma vez me perguntaram: ai, Sheila, você é psicóloga? Você parece tranquila? Você já fez terapia? Eu falei: claro, pelo menos 2 vezes. Já mandei meu filho para terapia 2 vezes também. Uma vez meu pai me perguntou assim: minha filha, você não tem medo de quem toma remédio controlado? Eu falei: eu não, eu tenho medo de quem precisa de algum tratamento, algum suporte e não faz o tratamento. É desses que eu tenho que ter medo. Eles vão prejudicar a si mesmos e, dependendo do problema, podem prejudicar os outros. Então, para quem está se tratando, para quem está buscando, para quem está se cuidando, no nível que seja, que bom. Tem todo o meu respeito, eu bato palmas, tá? E todos nós, a gente passa por momentos, você pode ser o bom humano que for. Quando você está envolvido numa situação, é a sua hora de buscar ajuda, busque, tá? Então, mapeie aí a sua rede, as possibilidades de suporte e seja feliz. Vai atrás, que tem muita coisa disponível hoje, tá? Agora eu quero falar dos obstáculos e das crenças que mais atrapalham esse tipo de processo. Crenças do tipo assim: nossa, eu só tenho valor se eu estiver ocupada. Às vezes não é uma coisa consciente que aparece ali na sua cabeça, mas você sente. Eu tive uma professora universitária há muitos anos atrás, e ela contou o seguinte numa aula, nunca esqueci, que quando ia a faxineira, né, no dia da faxina lá, cuidar da casa dela, ela ficava com vergonha de tirar o cochilo dela de depois do almoço. Ela tinha esse hábito, sempre tirava um cochilo depois do almoço, mas no dia da faxineira ela não fazia isso não, porque ela ficava com vergonha. A outra estava lá trabalhando e ela ia dormir.
Então, olha só, né? E era lá da faculdade de psicologia, e ela contando, até para exemplificar como que são difíceis essas crenças, lidar com essas coisas que a gente assimila de longa data e que a gente precisa ir limpando, né? Cada uma tá lá fazendo o seu trabalho, cada uma na sua, tá tudo combinado, não tem problema nenhum. Você vive sua vida, a outra vive a vida dela, estamos todas bem. Então, cuidado com essas crenças, tá? Só tem o valor se estiver ocupada. Opa, você, va você vale pelo que você é, né? Não é pelo que você faz, tá? Outra crença, tenho que dar conta de tudo. Quando? Quem? Onde alguém dá conta de tudo? Olha que peso. E aí, ó, tem que dar conta de tudo é muito pesado, muito pesado. Então, às vezes, você tem que dar conta de coisas difíceis, um momento difícil, uma situação difícil, um desafio, né? Que realmente traz aquela sensação, traz medo e tal. Você tem que dar conta de algo assim, tudo bem. A gente passa por isso sim, mas não precisa estar sozinha e por aí vai. Outra crença que também trava é já é tarde para mudar. Hum? Essa, eu tenho 50 anos, estou cheia de projetos para o futuro, sabe? Do que dependa de mim, seguirei caminhando. Minha sócia tem 70, mais de 70, e é uma mulher incrível, também cheia de planos para o futuro. Entendeu? O futuro, até onde ele vai, não está na minha mão. Eu vou fazer a minha parte para que siga tudo bem. O resto, me cabe sonhar, me cabe agir, me cabe me movimentar. E não penso em parar, sabe? Aposentar. Aposentar para fazer o quê? Tem que ser para fazer alguma outra coisa que tenha sentido, mudar estilo de trabalho, etc. Aí sim, mas, poxa, é tão bom estar em movimento, é tão bom. E aí, o já é tarde para mudar, gente, a gente não sabe o tempo, a gente não sabe. Então, eu estou aqui falando, né, para 40 a mais. 40 a mais eu estava 10 anos atrás. Quanta coisa eu fiz nesses 10 anos para chegar nos meus 50 atualmente. E eu vou chegar nos 60? Espero que sim. E com certeza eu vou ter feito muitas mais coisas. Então, assim, já é tarde para mudar? Quando é tarde? Sabe que pensamento é esse de já é tarde? Às vezes eu olho os jovens, para mim são jovens, a pessoa fala, nossa, eu estou fazendo 30 anos, falando com dor, né? Estou fazendo 30 anos. Aí eu olho e falo, que lindo, fofinha demais, 30 aninhos. Tá na flor da idade. Poxa, gente, tarde demais? Não sei quando é. O dia que eu souber, eu conto pra vocês. Por enquanto, eu não sei, tá? A Brené Brown, eu errando o nome dela. Ela escreveu A Coragem de Ser Imperfeito. Gosto muito dela, né? Falo muito dela aqui. Ela fala o seguinte: ela fala da importância de ressignificar essas crenças e se permitir novas narrativas. Olha que forma bonita de falar sobre ressignificar as crenças. Se permitir novas narrativas, contar uma nova história para você, construir uma nova história na sua vida. Essa história aí para trás, né? Uma história que você olha e fala, foi como foi? Como vai ser a história para frente? Ela pode ser de outra forma. Então é importante parar, pensar, ressignificar isso, fechar essas histórias do passado e escrever as novas histórias do futuro, tá bom? Faz esse exercício, faz aqui comigo, olha. Pega o seu caderninho, lápis e caderno, caneta, enfim, seu caderno de transição. Anota agora. Anota o quê? Uma crença limitante que faz você se sobrecarregar. Uma crença limitante, sabe? Que faz você pegar tudo para você, não pedir nada para ninguém, achar que é só você que tem que fazer. O que está na sua cabeça que faz você fazer dessa forma? Pensa aí, vai escrever. Escreveu bastante sobre isso? Agora você escreve uma nova frase para essa crença limitante, tá? Por exemplo, eu tenho que dar conta de tudo. Reescreve isso, né? Eu tenho que dar conta, e aí põe lá suas prioridades, por exemplo, disso e disso. Essa e essa coisa podem ficar para depois, outra pessoa pode fazer, eu posso pedir ajuda, entenderam? Reelabora essa história aí na sua cabeça para você reelaborar, reestruturar na sua prática de vida. Então, escreve agora uma nova narrativa, uma narrativa que abra espaço
para o leve, para o possível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não lembro exatamente o que veio aqui agora, enquanto eu estou gravando aqui para vocês. Eu não lembro exatamente o que uma determinada pessoa comentou comigo, que na hora eu fiquei com raiva. Aí, na hora me veio um pensamento, falei, gente, a raiva é uma química tão ruim, só faz mal pra mim, pra essa pessoa aí não vai fazer diferença nenhuma. Aí eu comecei a rir, assim, sabe? Porque a gente engana o cérebro. Aí o cérebro vai achando que tá feliz. Vamos lutar contra essa química do mal, entendeu? E aí só de pensar isso foi muito engraçado, foi muito divertido. Óbvio que não foi na frente da pessoa, né? Eu saí de perto e comecei a fazer esse exercício mental comigo. Falei, eu não vou ficar com raiva por causa de alguém que nem faz parte ali das minhas relações, que falou uma bobagem. E eu vou carregar essa química comigo? Eu não. Vou reescrever essa narrativa. Agora. Agora. E fiz dessa forma, enfim. E a gente precisa fazer isso, gente. A gente precisa fazer isso, senão você começa a pesar. A vida começa a pesar. E aí ela tá pesando porque a gente está assimilando um peso que a gente está assimilando porque a gente pegou. Solta. Deixa ir. Não é seu. Se alguém fez você acreditar que era, ressignifica isso. Combinado? Bom, e afinal, por onde começar? Vamos lá. Receita, hein? Primeiro, mapeie a sua rotina. Mapeia aquilo que tira a sua energia, aquilo que está dentro da sua rotina, tá? Então, aquilo que te drena, tira a sua energia. Mapeia aquilo que te dá energia, que te energiza. Escreve isso. Depois, escolhe uma área para mudar. Uma área. Ou eu vou aumentar o que me dá energia, ou eu vou começar a tirar, né? Mudar a forma de fazer aquilo que me tira energia. Escolhe uma coisinha dessas para mexer. Pode ser no trabalho, pode ser lazer, pode ser em relação ao autocuidado. Eu não fazia esse autocuidado, agora eu vou fazer. Eu não tinha um momento de lazer, agora eu vou ter. Eu vou assistir um episódio da minha série Netflix 2 vezes na semana, que é um dia que eu tenho mais tempo. E alguém lava a louça enquanto eu assisto o meu episódio. Não sei, aquilo que para você te dá aquele ar assim, ah, que bom, me dê um tempinho, tá? Então, pode ser em qualquer área da vida. Escolhe uma dessas coisas para colocar em prática essa semana. Se ouviu esse vídeo agora, coloque em prática essa semana. Não deixe esfriar, para não esquecer. Pode ser também uma caminhada, pode ser reservar tempo para um hobby, pode ser limitar reuniões na agenda, que eu não vou fazer essas milhões de reuniões, vou fazer essa. O resto que eu resolvo no e-mail. Se tiver difícil, procura apoio, procura grupo, procura mentoria, procura aquela amiga, rede de amigas, sabe? Procura suportes para ir dando, para ir te dando força para ir fazendo essas mudanças, tá? Ferramentas que podem te ajudar: seu caderno de transição, um planner, uma lista de prioridades, um diário de gratidão, né? Uma coisa meio, fica às vezes meio banalizada também, mas é bacana. Pequenas mudanças somadas, elas criam grandes transformações. Não menospreze as pequenas mudanças. Elas criam grandes transformações. Então, comece de onde você está, com o que você tiver à mão. Combinado? Muitas vezes, gente, eu vejo alunas minhas que conseguiram negociar, assim, cargo com jornada reduzida, às vezes porque tinha uma pessoa doente em família, precisava daquele momento, outras que montaram alguma coisa online, né, foram flexibilizando, como eu falei, o formato de trabalho, e aí começou a trabalhar em casa também, perto de família. Todo mundo, todas essas pessoas que eu conheço, que foram fazendo transições, elas enfrentaram medos, elas enfrentaram dúvidas, elas enfrentaram resistência interna, tá? Enfrentaram essas crenças que a gente comentou aqui, mas elas começaram com um pequeno passo, ok? Então, para fechar, eu quero te convidar a colocar tudo isso em prática agora. Tá aí com seu caderninho? Então, começa a refletir o seguinte: responde aí. Qual dessas descobertas fez mais sentido para mim hoje? Escreve essa pergunta. Qual dessas descobertas fez mais sentido para mim hoje? Tá? Tudo que a gente falou aqui, o que fez mais sentido para você hoje?
Outra pergunta: qual crença eu identifiquei e preciso ressignificar? Anota aí. E outra: que pequeno passo eu posso dar ainda essa semana para trabalhar menos e viver mais? Entendeu? Aquela esteira, aquela caminhada, aquela respirada, meditada, seu momento de oração, tudo isso vai te fazer viver mais. E vai construindo o caminho que você precisa para você poder estender esse tempo ainda mais, cada vez mais. Mas comece. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com uma amiga. Siga meu perfil e se quiser um caminho estruturado para transformar sua carreira, sua vida, conheça o método Voar. Lembre-se, viver mais é uma escolha possível em qualquer idade e tudo começa por um pequeno passo. Eu estou aqui para caminhar com você. Muito obrigada pela sua presença, pela sua confiança e a sua coragem. Até a próxima.